Eu sou professor, eu amo ser professor, eu sempre quis ser professor, mas eu detestei a minha experiência na faculdade de educação. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um bate-papo de domingo. Já peço, se inscreva aqui no canal, ajude a Universidade da Química a crescer. E esse vídeo vai ser um daqueles vídeos com formato meio de vlog, né? Contando um pouco sobre a minha vivência, sobre a minha experiência, nesse caso, como foi a minha vivência na faculdade de educação. Explicando aqui brevemente, para quem não conhece muito bem essa estrutura, quando você faz um curso de licenciatura, química, biologia, matemática, geografia, enfim, você tem algumas disciplinas, a maior parte delas, obviamente, sendo oferecidas pelo instituto específico, então, Instituto de Química para Química, Instituto de Biologia para Biologia, e por aí vai. Outras disciplinas são oferecidas por outros institutos. Eu, por exemplo, frequentei bastante o Instituto de Matemática e o Instituto de Física. E quando você faz licenciatura, você tem ali algumas disciplinas da faculdade de educação ou da escola de educação que geralmente os professores são pedagogos. Não necessariamente, mas no geral ali nós temos professores pedagogos porque eles acabam ensinando basicamente essas disciplinas pedagógicas. Geralmente o aluno de licenciatura tem que fazer algumas disciplinas oferecidas na faculdade de educação e outras no Instituto de Química, como as disciplinas de instrumentação. São disciplinas mais aplicadas. Esse vídeo eu vou focar a minha vivência nas disciplinas obrigatórias da faculdade de educação. Outra coisa muito importante, abrindo parênteses aqui, muito importante. A palavra chato, talvez eu utilize esse termo, uma disciplina chata, foi muito chato. Mas o que eu quero chamar de chato? Para mim, pelo menos, no que diz respeito a coisas acadêmicas, nós chamamos de chato aquilo que geralmente nós não conseguimos entender ou não conseguimos nos adaptar. Então, muitas pessoas acham química chata. Química chata? Bom, eu não acho química chata. Mas muitas pessoas acham. Por quê? Ou porque o professor não conseguiu entender, explicar direito, ou porque ela não conseguiu entender direito. Enfim, não importa o motivo, chamamos aquilo de chato, né? Olhamos o mundo sob o nosso ponto de vista, achando que aquilo que nós gostamos é legal, aquilo que nós não gostamos é chato, e isso acaba sendo uma decisão meio que absoluta. Obviamente não é assim. Química orgânica é chata? Para muitos é muito chata, mas para um farmacêutico, por exemplo, geralmente eles amam química orgânica. Então eu vou chamar as disciplinas da faculdade de educação de chata, porque eu achei chato, só que eu entendo muito bem que foi eu que não consegui me adaptar àquela estrutura. Embora alguns professores que eu tive vacilaram bastante. Então não estou utilizando esse termo de maneira pejorativa, por favor, e muito menos desincentivando você a fazer licenciatura ou não gostar dessas disciplinas. Até porque eu conheço muitas pessoas, muitos químicos até, que gostam muito dessas disciplinas. Eu que não consegui me adaptar. O problema, eu julgo nesse caso, está em partes comigo. Então, eu tive 4 disciplinas na faculdade de educação, vou falar brevemente sobre elas. 3 obrigatórias e uma optativa. A primeira disciplina nós chamamos de OEB, Organização da Educação no Brasil, se eu não me engano. Em alguns lugares é chamado de EFEM, Organização e Funcionamento do Ensino Médio. O objetivo dessa disciplina essencialmente era analisar a LDB, né? Analisar a estrutura formal da escola, incluindo uma análise bem aprofundada da LDB. Fiz essa disciplina no segundo período e já achei um negócio lá meio estranho. No Instituto de Matemática, Física ou Química, sentamos enfileirados, uma maneira tradicional de se aprender. Não estou fazendo julgamento de valor, se é melhor ou pior, o que a gente precisa consertar, não é isso, mas nós estamos acostumados com essa forma. Então, no Instituto de Química é muito comum, o professor passa a matéria no quadro, a gente copia, depois ele explica. Essa é a dinâmica. Chegando na faculdade de educação, era uma turma mista, envolvia ali o pessoal de sociologia, matemática, química, eu acho que outras disciplinas. Nós sentávamos em círculo. Isso já é um pouco estranho para quem já está acostumado com a dinâmica, por exemplo, do Instituto de Química. E assim como não estou entrando em juízo de valor da dinâmica no Instituto de Química, também não estou entrando em juízo de valor dessa estrutura que eu tive com essa disciplina. E era, sobretudo, debates. A professora passava um texto, a gente normalmente ou lia esse texto durante a aula, ou
leria a princípio em casa e debateria na semana seguinte. E eu achei muito chata essa estrutura, né? Eu não me adaptei, eu não gostei disso. Os textos eu também não gostava, eu tinha um problema sério para compreender aqueles textos. Lia a primeira página, sei lá, 1 trilhão de vezes. Eu já comentei aqui em um vídeo anterior que foi isso que me desestimulou a fazer história, né? Não é o tipo de leitura que me agrada. Então eu tinha essa dificuldade. E quando chegava ali no debate, tinha algumas pessoas que entravam realmente no debate, a maioria só ficava assistindo. Ninguém ficava ali no WhatsApp porque não tinha WhatsApp nessa época, não tinha smartphone nessa época. Mas tínhamos ali o monitor ele comentava bastante, era um cara da matemática, inclusive, eu gostava bastante dessa área. Tinha uma outra mulher da matemática, mais madura, enfim, era uma turma ali essencialmente de adolescentes, 18 anos, 19, não tão adolescentes assim, mas ali em torno dos seus 20 anos, ela já devia ter seus 40 e poucos anos, também entrava no debate com a professora, discutia bastante. E tinha um cara, eu tenho que comentar isso, que era o menino de ouro dessa disciplina. A professora amava escutar esse cara falando. É como se fosse assim, todo mundo debatia, tá? Discutia ali, e por último ele tecia seus comentários e finalizava a aula. Era na época, acho que um aluno de Sociologia. Esse cara posteriormente se filiou ao PSOL e hoje é deputado estadual do Rio, o Flávio, né, não sei se é Serafim ou Serafine. Nunca tive amizade com ele, mas isso era bem engraçado, porque assim, era o cara que fechava ali, ponto, a professora aplaudia e acabava o assunto, iniciava uma outra discussão. Essencialmente, isso foi a OEB. Eu lembro que eu não gostei, meus amigos também não curtiram, não gostaram, e a gente ficou com essa ideia de que a faculdade de educação era um lugar chato. De novo, eu não me adaptei a essa estrutura. Aí veio a segunda disciplina. Passei em OEB, é muito difícil ser reprovado na faculdade de educação. E uma coisa interessante, as notas sempre são lá em cima. Acho que um cara que tira 8, 8,5, ele passa vergonha no final. Tive que entregar um dossiê sobre educação com um determinado tema lá. Não lembro quanto eu passei, mas foi isso, entre 9, 9,5 e 10. Não acho esse 10 justo, esse 9,5 justo, mas, enfim, é dinâmica do lugar. A segunda disciplina que eu fiz foi Psicologia da Educação. E a ideia era vermos alguns modelos teóricos de psicólogos e como poderíamos adaptar isso à educação. Tive uma professora boa, eu achava ela muito boa, só que ela tinha um pequeno problema. Ela só vivia em congresso. Tá? A cada, 2 semanas, ela estava em um congresso. Então, ela faltou muita aula. E quando o aluno percebe que a coisa aparentemente não está muito séria, ele também falta aula. Eu não matava aula no Instituto de Química, mas na Faculdade de Educação, deixa eu confessar aqui para vocês, eu matei algumas aulas. E no final eu acabei não aprendendo quase nada, né? Porque ou eu não ia, eu tinha lá um número máximo, né, de faltas permitidas, né, que eu faltava tudo. Eu tinha lá direito a quantas faltas? Já 3 faltas, eu usava esse direito, né? A professora também faltava e no final eu nem me lembro como eu consegui nota para aprovação. Não sei se foi trabalho, eu não me recordo. O que era uma pena, porque eu achava que era um assunto muito legal, era uma disciplina que eu tive muito vontade de fazer, a professora era boa, ela explicava bem, só que acabei não tendo aula. E aí a minha terceira disciplina foi didática. Didática tive um outro problema sério. A professora de didática, eu não sei se ela tinha algum problema de saúde, não sei, não dava, mas sabe quando a pessoa tem que tomar um remédio muito forte, esses remédios controlados bem fortes, e ela aparentemente, né, para quem está olhando, parece um pouco aérea? A professora era assim, não sei se ela precisava tomar esse tipo de remédio. Enfim, eu estou com medo de utilizar um termo que não seja adequado e venha ofender alguém, mas achávamos a situação talvez não muito comum para uma sala de aula. Mas enfim, ela estava assim todos os dias, deu aula todos os dias, não faltou. Só que era uma aula um pouco esquisita. Eu lembro de uma vez que ela passava um questionário no quadro, era isso. Ela normalmente passava um conjunto de perguntas no quadro, nós líamos ali um trecho de um livro e respondíamos.
Eu lembro que uma vez ela colocou uma pergunta assim, quais são os 4 fundamentos de, sei lá, Jonathan Uchiha? Para quem não sabe, Jonathan Uchiha é o 10º descendente do Sasuke Uchiha, ele se torna Hokage. Então ele colocou ali seus 4 fundamentos. Então, quais são os 4 fundamentos de Jonathan Uchiha? E no texto estava assim, os 4 fundamentos de Jonathan Uchiha são... Entende o que eu estou querendo dizer? Estava no curso de graduação com um padrão de aula muito próximo de um ensino fundamental, por exemplo. E foi assim, a gente acabou... Foi uma experiência ruim, tá? Foi uma experiência ruim. No final, a avaliação foi um seminário, e aí um químico tem vantagem nisso, né? Um seminário em dupla. Eu e minha dupla pegamos alguns reagentes no laboratório, fizemos alguns experimentos ali em sala de aula. A turma era uma turma mista, muitas pessoas ali eram da área de humanas, não são acostumadas com isso, nunca viram ali, por exemplo, a mudança de cor com repolho roxo, coisas bem simples. Mas foi bem legal. A turma toda ficou admirada, né? Dava para ver que prestavam bastante atenção. A professora, cara, foi muito legal ver a professora ali com seus olhos brilhando. Foi bacana o seminário, mas essas 3 disciplinas obrigatórias, a experiência foi muito ruim. No final, depois de Psicologia da Educação e Didática, eu já estava com saudade da UEB. Foi uma disciplina muito melhor do que as outras. E aí, se parasse aí, eu sairia simplesmente achando que a Faculdade de Educação não serviu para nada. Só que foi quando eu puxei uma disciplina optativa, Educação Especial, com uma professora chamada Cristina Delu. Tem algumas entrevistas dela aqui pela internet. E, caramba, assim, aquela mulher era fantástica, fantástica. Educação especial chamava a atenção ali dos desafios que o professor teria, por exemplo, caso tivesse que dar aula para um aluno cego, um aluno surdo, ou mesmo algum aluno, entre aspas, superdotado, né? O foco ali era no conceito de inclusão. A professora era demais. A disciplina tinha um horário chato, era de 8 a meio-dia. Isso é chato em absoluto, é muito cansativo, 4 horas de aula direto. Mas ela era fantástica, fantástica. Eu lembro que no primeiro dia de aula, e óbvio, ela usa isso como estratégia para chamar a atenção dos alunos, ela estava falando sobre o problema que crianças escrevem espelhado. Lembrando, ela era pedagoga, né? Então o foco dela de atuação era muito mais ali nos primeiros ciclos do fundamental, ou essencialmente no ensino fundamental. Então ela falava sobre um problema sério não é um problema, né? Falava que alguns alunos, eles começam a escrever espelhado. Ela falou, olha, isso não necessariamente é um problema. Da Vinci, por exemplo, escreveu muito espelhado. Aí, enfim, ela discutia em cima disso, ela falava, olha, escrever é muito parecido com nadar. Tem que ser ali um movimento simultâneo. Ela chegou na sala, perguntou qual era o aluno que tinha o nome mais estranho. Ela escolheu ali um aluno na chamada. Ela foi para o quadro com as 2 mãos e escreveu o nome desse aluno espelhado, assim, com a mão direita escreveu o nome como a gente costuma ler, com a mão esquerda espelhado em uma sincronia perfeita, perfeita. Eu não consigo escrever direito nem com a mão direita, né, minha mão dominante. Ela conseguia escrever perfeitamente com as 2 mãos e espelhado. A turma toda olhou admirado demais com essa capacidade dela. Hoje eu entendo que isso é uma espécie de isca, né, de chamariz para chamar a atenção ali dos alunos. Mas a mulher era fantástica, ela era muito boa, conseguia falar essas 4 horas debatendo, problematizando o assunto, compartilhando suas experiências. Eu lembrei agora, eu falei que ela era pedagoga, não, ela era psicóloga, se eu não me engano, por formação. Mas eu acho que ela teve um conjunto de experiências de trabalho com crianças, tá? Por isso que eu citei crianças ali do fundamental. Enfim, com aquela aula, né, eu percebi o seguinte, o problema que eu tive naquela faculdade, né, naquela escola, não foi que aquilo não servia para nada. Eu perdi a oportunidade de aprender ferramentas que poderiam ser muito valiosas. Só que, infelizmente, eu tive professores ruins. Professores que já estavam desmotivados, seja qual for o motivo, ou que tinham problemas pessoais. E aí, se eu fosse julgar apenas por isso, eu poderia achar que a faculdade de educação não serve para nada. Mas não. É uma área do conhecimento que pode ser muito útil para um professor. Ocorreu que minha experiência foi ruim. Eu espero que a sua não seja. Inclusive, deixe aqui nos comentários como que é a sua experiência na faculdade de educação. Eu sei que tem muitas pessoas que amam, acham isso muito importante. Mas no meu caso, se eu fosse julgar apenas
por essas disciplinas, eu não seria professor. Eu não tive estímulo nessas disciplinas, tirando essa última optativa com a professora Cristina. E aqui, só um ponto de reflexão. Algumas semanas atrás eu estava conversando com um amigo meu, também professor, ele falando de um problema, eu acho isso um problema que existe no modelo da faculdade de educação. Vamos lá. Se você faz medicina, muito provavelmente você vai ter um conjunto de aulas com médicos de fato. O cara está lá no centro cirúrgico, o cara trabalha em um hospital e ele dá aula na faculdade de medicina. Então você vai estar aprendendo com um cara que vivencia aquilo, que sabe das dificuldades ali do trabalho, e ele, além de ensinar a parte técnica, vai conseguir te ensinar um pouco, passar um pouco dessa experiência. O mesmo vale para um cara que estuda direito, que tem aula com advogados que de fato atuam como advogados, ou mesmo com juízes, ou um cara, sei lá, das engenharias, que tem aula com engenheiros, um cara que vive ali a realidade do canteiro de obras ou de um reator, seja lá qual for. Isso é muito importante, eu acho isso muito, muito importante. Um aluno de licenciatura, ele tem como objetivo profissional ser professor de ensino médio. Então ele vai atuar ali no ensino médio. E existe um problema sério nesse respeito. Não estou falando, obviamente, em todos os casos, mas nós temos professores na faculdade de educação, por exemplo, que é um cara que fez a sua graduação, fez o mestrado, o doutorado, fez o concurso, entrou na universidade e nunca entrou numa sala de ensino médio do Estado. Ou se entrou, foi para dar uma palestra, enfim, mas nunca vivenciou, nunca deu aula numa situação dessas. E é esse cara que vai te treinar especificamente para que você dê aula numa turma dessas. Entendeu o problema? Para quem é professor mesmo, está lá em sala de aula do Estado, com seus 1h30 apenas por semana, sabe que muitas das teorias que a gente aprende na faculdade de educação, ou mesmo no Instituto de Química, são inviáveis de serem praticadas. Alguns professores têm essa possibilidade, mas infelizmente não são todos. E eu acho que esse é um problema sério, quando o cara que está te ensinando a como lidar na sua profissão específica, ele mesmo não tem essa experiência. Será que eu estou sendo radical ao pensar assim? Deixa aí nos comentários, mas eu acho que isso faz sentido. Eu não sei como que funcionam os concursos para essa área, mas eu achava que deveria ser cobrado experiência no ensino médio, de fato. Para o cara que vai dar aula na faculdade de educação, vai treinar professores para dar aula no ensino médio, no ensino fundamental, ele deveria ter experiência nessa área de atuação. Eu acho que seria algo necessário, fundamental. Porque aí sim ele pode discutir com o aluno tendo aquela vivência, tendo aquela experiência, sabendo que as coisas não são esse mundo maravilhoso da teoria ou da faculdade. Eu, como eu falei, eu também faço uma autocrítica. Eu falo muitas coisas aqui com vocês que eu acho que deveriam ser implementadas no ensino médio, na parte de química. Eu defendo, por exemplo, falar um pouco mais sobre o conceito de quântica. Considero isso importantíssimo no mundo que nós vivemos. Esse é um exemplo, já gravei vídeos sobre isso. Mas eu sei muito bem que isso é muito complicado de ser implementado. Eu tenho essa ciência, mas eu defendo porque estamos no século XXI. Tem coisas que têm que ser incorporadas. Eu acho que tem que tentar. Acho que o professor tem que, pelo menos, tentar colocar isso em prática. Se vai dar certo ou não, enfim, o tempo vai dizer, mas eu acho que essa mudança deve ocorrer. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essa foi a minha vivência, a minha experiência, e, em hipótese nenhuma nesse vídeo, eu quero passar a ideia de que essa é a forma absoluta de se ver. Eu, infelizmente, tive uma péssima experiência, mas isso não me desanimou em ser professor. E qual foi a sua experiência na faculdade de educação? Deixa aqui nos comentários, vou gostar muito de ler. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema nenhum. E se não for inscrito, se inscreva na Universidade da Química. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto.